Capítulo 8. Medo da violência. Este planeta brutal. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10, verso 28. O maior jogador de golfe na história do esporte se sentou para tomar seu café da manhã, sem suspeitar que aquele seria o seu último. Byron Nelson tinha dormido bem na noite anterior, melhor do que tinha dormido nos últimos dias. Tinha tomado banho, feito a barba, e então sorriu quando sua esposa, Peggy, anunciou a refeição matinal: salsicha, biscoitos e ovos. Ele tinha 94 anos. Estava há 61 anos afastado das vitórias. Ganhou 11 torneios consecutivos. Tiger Woods ganhara 6 seguidos. Arnold Palmer ganhara 3, assim como Sam Snead, Ben Hogan e alguns outros. Mas o recorde de Nelson, 11 seguidos, se destaca como um carvalho em um campo de trigo. Ele se aposentou no ano seguinte e comprou um rancho perto de Fort Worth, Texas, onde viveu em paz, até Deus chamá-lo à sua casa no dia 26 de setembro de 2006. Depois de lavar os pratos, ele se sentou para ouvir seu programa de rádio cristão favorito. Peggy saiu para o estudo bíblico na igreja. Estou orgulhoso de você, ele lhe disse. Ela voltou algumas horas depois e o encontrou no chão, sem sinal de dor ou luta. Seu bom coração simplesmente tinha parado. A Rússia, do começo da década de 1950, não precisava de muita desculpa para aprisionar seus cidadãos. Era só alguém questionar uma decisão de Stalin ou falar contra o regime comunista, que ia andar pela tundra congelada por trás dos arames farpados de um campo de concentração soviético. Boris Kornfeld o fez. Não há registros de seu crime, só alguns poucos detalhes de sua vida. Nasceu judeu, tornou-se médico treinado, que fez amizade com o homem que cria em Cristo. Com muito tempo livre, os dois homens tinham longas e rigorosas discussões. Kornfeld começou a ligar o Messias prometido da antiga aliança com o Nazareno da nova. Seguir Jesus ia contra cada fibra de sua ancestralidade, mas no fim ele escolheu fazê-lo. Essa decisão lhe custou a vida. Ele viu um guarda roubando o pão de um homem à beira da morte. Antes de sua conversão, Kornfeld nunca teria reportado o crime. Agora sua consciência o compelia a fazê-lo. Foi só uma questão de tempo até os outros guardas revidarem. Kornfeld, mesmo em perigo, estava completamente em paz. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha medo da morte ou da eternidade. Seu único desejo era contar sua descoberta para alguém antes de perder sua vida. Uma oportunidade chegou na forma de um paciente de câncer, um colega de prisão que estava se recuperando de uma cirurgia abdominal. Deixado a sós com ele na sala de recuperação, Kornfeld urgentemente sussurrou sua história. Contou cada detalhe. O jovem estava tão grogue da anestesia que dormiu. Quando acordou, pediu para ver o médico. Era tarde demais. Durante a noite, alguém tinha dado no médico 8 golpes na cabeça com um martelo de engessador. Os colegas tinham tentado, em vão, salvar sua vida. Byron Nelson e Boris Kornfeld abraçavam as mesmas convicções, ancoravam sua esperança à mesma rocha e olhavam para o mesmo céu
e confiavam no mesmo Salvador. No entanto, um foi para o céu em uma trilha de paz, e o outro em meio a um turbilhão de brutalidade. Se me derem a escolha, prefiro ir como o Sr. Nelson. Os heróis sem armas dos hebreus também o teriam escolhido. Suas histórias ocupam um curioso parágrafo no final da parada patriarcal. Eles seguem os nomes conhecidos de Abel, que, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Hebreus 11, verso 4. Enoque, que não experimentou a morte. Hebreus 11, verso 5. Noé, que tornou-se herdeiro da justiça. Hebreus 11, verso 7. Abraão e Sara, cujos descendentes são tão incontáveis como a areia da praia do mar. Hebreus 11, verso 12. Uma pessoa pode ler até o versículo 12 aqui e chegar a uma conclusão. Deus recompensa vidas fiéis com serenidade e legados contados em histórias. Viver bem, viver em paz, certo? Então, os versículos 35 ao 37 apresentam o lado difícil. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Contrariamente ao que esperaríamos, pessoas boas não estão livres da violência. Assassinos não dão um passe aos que são de Deus. Estupradores não examinam vítimas de acordo com currículos espirituais. Os maus e sedentos de sangue não pulam os que vão para o céu. Não somos isolados, mas também não somos intimidados. Jesus tem uma ou duas palavras sobre este mundo brutal. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10, verso 28. Os discípulos precisavam dessa afirmação. Jesus tinha lhes dito para esperarem açoites, julgamentos, morte, ódio e perseguições. Mateus 10, versos 17 ao 23. Não o tipo de conversa motivacional que se tem com um time no vestiário. Para crédito deles, nenhum deles fugiu. Talvez não o tenham feito por causa da memória fresca dos músculos contraídos de Jesus no cemitério. Jesus tinha levado seus discípulos ao outro lado, a região dos Gadarenos, onde foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Mateus 8, versos 28 e 29. As reações mais dramáticas e imediatas à presença de Deus na terra vieram de demônios como esses. Os incontáveis, invisíveis, assexuados e perversos gênios de Satanás. Esses dois homens estavam endemoniados e, consequentemente, eram tão violentos. As pessoas faziam longos desvios pelos cemitérios para evitá-los. Não Jesus. Ele entrou marchando como se fosse o dono do lugar. Os demônios atordoados nunca esperariam ver Jesus ali, nos recantos do diabo, no lado estrangeiro da Galileia, a região dos pagãos e porcos. Os judeus evitavam esses antros. Jesus não. Os demônios e Jesus não precisaram de apresentações. Eles já tinham travado uma batalha em outro lugar, e os demônios não queriam revanche.
nem ao menos discutiram. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Mateus 8, verso 29. Dando para trás, gaguejando. Tradução: sabemos que vais nos derrotar no final, mas somos punidos enquanto isso? Eles se amarfanharam como marionetes sem cordas. Patético seu apelo. Manda-nos entrar naquela manada de porcos. Mateus 8, verso 31. Jesus o fez. Vão, exorcizou, sem gritos, encantamentos, danças, incensos ou ordens. Só uma pequena palavra. Aquele que sustenta os mundos com uma palavra, controla o tráfico demoníaco com a mesma palavra. E embora este mundo, cheio de demônios, ameace nos desgraçar, não temeremos, pois quis Deus que sua verdade triunfasse por nosso intermédio. O sombrio príncipe das trevas, não trememos por ele, sua ira podemos suportar, pois, veja, a queda dele é certa, uma pequena palavra o derrotará. A luta entre o bem e o mal durou uma questão de segundos. Cristo é o fogo e os demônios são ratos no navio. Eles correram para a água ao primeiro sinal de calor. Esse é o extrato em que Jesus escreve o cheque da coragem. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10, verso 28. Você desfruta da guarnição da guarda de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versos 35 ao 39. A coragem emerge, não da segurança policial aumentada, mas da maturidade espiritual intensificada. Martin Luther King exemplificou isso. Ele escolheu não temer aqueles que lhe queriam mal. No dia 3 de abril de 1968, ele passou horas em um avião, esperando na pista, devido a ameaças de bomba. Quando chegou a Memphis, mais tarde naquele dia, estava cansado e faminto, mas não com medo. Temos dias difíceis pela frente, disse a multidão, mas não me importa agora, porque eu já estive no topo da montanha, e eu não me importo. Como qualquer um, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem seu lugar, mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu simplesmente quero fazer a vontade de Deus. E ele me permitiu ir ao topo da montanha, e eu olhei ao redor, e vi a terra prometida. Eu posso não ir para lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam hoje que nós, como pessoas, iremos para a terra prometida. E eu estou feliz hoje. Não estou preocupado com nada. Não temo homem nenhum. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Ele estaria morto em menos de 24 horas. Mas as pessoas que lhe queriam mal não atingiram seu objetivo. Eles tiraram seu fôlego, mas nunca levaram sua alma. Em seu premiado livro sobre genocídio ruandês de 1994, Philip Gorvick conta a história de Thomas, um Tutsi marcado para morrer. Ele foi um dos poucos que escaparam dos assassinos Hutus armados com facões. Thomas me disse que tinha sido treinado para ser escoteiro, para olhar para o perigo e estudá-lo, mas não temê-lo. E eu fiquei bobo de ver que cada um dos seus encontros com o poder Hutu tinha seguido um padrão. Quando o ministro lhe mandou voltar ao trabalho, quando os soldados vieram buscá-lo, e quando lhe mandaram sentar-se na rua, Thomas sempre recusou antes
de aceitar. Os assassinos estavam acostumados a encontrar o medo, e Thomas sempre agiu como se houvesse algum tipo de mal entendido para alguém sentir a necessidade de ameaçá-lo. Os perversos têm menos chance de machucá-lo se você não é já uma vítima. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, verso 25. Lembre-se, a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Salmo 91, verso 11. Ele é seu refúgio. Salmo 62, verso 8. Seu abrigo. Salmo 32, verso 7. Sua fortaleza. Segundo Samuel 22, verso 2. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Salmo 118, verso 6. Satanás não pode lhe alcançar sem passar por ele. Então, o que devemos entender das ocasiões em que Satanás nos alcança? Como devemos entender a violência listada em Hebreus 11, ou o trágico fim de Boris Kornfeld? Ou, mais supremamente, como devemos entender o sofrimento de Jesus? Cordas, chicotes, espinhos, pregos. Esses foram a marca registrada de seus momentos finais. Você consegue ouvir o chicote estalando nas costas dele, arrastando os tendões dos ossos? 39 vezes o couro corta, primeiro o ar, depois a pele. Jesus aperta o poste e geme, atingido por onda após onda de violência. Soldados forçam uma coroa de espinhos por sua testa, lhe dão tapas na cara, cospem, colocam uma viga sobre seus ombros e lhe forçam a subir marchando um monte. Esse é o condenado, afiando sua própria guilhotina, amarrando sua própria corda, ligando sua própria cadeira elétrica. Jesus carregou sua própria ferramenta de execução, a cruz. Cícero se referiu à crucificação como uma punição das mais cruéis e repugnantes. Na educada sociedade romana, a palavra cruz era uma obscenidade, a não ser pronunciada em uma conversa. Os soldados romanos eram isentos da crucificação, exceto em questões de traição. Era feia e vil, desagradável e degradante, e foi a maneira como Jesus escolheu morrer. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. Uma morte mais calma teria bastado. Uma simples gota de sangue poderia ter redimido a humanidade. Derramar seu sangue, silenciar seu fôlego, parar seu pulso, mas fazer tudo isso de modo rápido. Enfiar uma espada em seu coração, cruzar seu pescoço com uma adaga. A propiciação pelo pecado exigiu 6 horas de violência? Não, mas seu triunfo sobre o sadismo exigiu. Jesus mostrou de uma vez por todas sua autoridade sobre a selvageria. O mal pode ter seus momentos, mas eles serão breves. Satanás soltou seus demônios mais perversos em cima do Filho de Deus, torturou cada terminação nervosa e infligiu todo o sofrimento. E, no entanto, o mestre da morte não conseguiu destruir o Senhor da vida. O melhor do céu pegou o pior do inferno e o transformou em esperança. Eu oro a Deus para que ele o poupe de tamanho mal, que ele lhe dê a longa vida e a passagem tranquila de um Byron Nelson. Mas, se ele não o fizer, se a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Filipenses 1, verso 29. Lembre-se, Deus não desperdiça a dor. Pense em Boris Kornfeld,
o médico russo que apanhou até a morte por causa de suas convicções. Embora o médico tenha morrido, seu testemunho sobreviveu. O homem com quem ele falou nunca se esqueceu da conversa. Após uma cirurgia, estou deitado na ala operatória de um hospital de campo. Não posso me mover. Estou ardendo em febre. No entanto, meus pensamentos não se dissolvem em delírio. E sou grato ao Dr. Boris Nikolaevich Kornfeld, que está sentado ao lado da minha cama e conversando comigo a noite toda. A luz já foi apagada. Então meus olhos não vão doer. Ele e eu, e mais ninguém na enfermaria. Com fervor, ele me conta a longa história de sua conversão do judaísmo ao cristianismo. Estou surpreso com a convicção do novo convertido, com o ardor de suas palavras. Não posso ver seu rosto. Pela janela vêm apenas os reflexos espalhados das luzes do perímetro lá fora. E a porta do corredor tem um brilho elétrico amarelo. Mas existe tanto conhecimento místico em sua voz que eu tremo. O conhecimento místico transformou o jovem paciente. Ele abraçou o Cristo de Kornfeld e mais tarde comemorou com estes versos. E agora com o cálice que a mim retornou, cheio da água da vida, Deus do universo, eu acredito novamente. Embora eu tenha te renunciado, tu estavas comigo. O paciente sobreviveu aos campos e começou a escrever sobre a sua experiência na prisão, revelando o horror do Gulag, uma revelação após a outra. One day in the life of Ivan Denisovich. Um dia na vida de Ivan Denisovich. Do Gulag Archipelago. O arquipélago Gulag. Live not by lies. Não viva através de mentiras. Alguns atribuem o colapso do comunismo oriental, em parte, a seus escritos, mas, se não fosse pelo sofrimento de Kornfeld, nunca teríamos conhecido o brilho de seu jovem convertido. Alexander Solzhenitsyn. O que o homem pretendeu para o mal, Deus, mais uma vez, usou para o bem.